Oi, gente. Boa tarde, pessoal. Mais uma quarta-feira, mais uma live e a gente vai dar aí 5 minutinhos até o pessoal ir chegando aí. Oi, Eda. Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é um tema que foi super popularizado aí dentro da psicologia, né? E a gente vai ver um pouquinho, ver como que surgiu, da onde veio isso, até os dias de hoje. Vocês estão me ouvindo bem, né? E me vendo também. Sim, ok, estão me ouvindo bem. Oi, madrinha. Hilton, boa tarde. Então vamos começar? Já deu tempo de um pessoal chegar, depois o resto das pessoas vão chegando. Eu tô ouvindo galo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ele tá aqui. Ele tá um pouco longe hoje, mas ele veio, tá? Então hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Foi um termo muito popularizado dentro da psicologia. Muita gente fala disso hoje em dia, mas eu quero trazer aqui mais conteúdo. Então eu tentei me aprofundar um pouquinho mais e trouxe algumas questões científicas também para a gente poder entender da onde vem, o que, que acontece, como ter inteligência emocional, o que, que é inteligência emocional, né? Então, para começar, eu acho que quase todo mundo tem esse costume de separar razão de emoção, né? Então tem o lado emocional e tem o lado racional, tipo coração e cabeça, coração e cérebro. E isso que a gente faz, essa separação, muita gente fala que a gente precisa agir de uma forma racional, que a gente precisa deixar o emocional de lado. E eu vou trazer aqui para vocês para começar falando que isso não é, digamos que, saudável, certo?
Então, mesmo atualmente, a gente ainda vê que a emoção e a razão, elas são apresentadas como contrapontos. Uma se opõe à outra, mas não necessariamente é verdade. Primeiro, a gente precisa entender a emoção como uma alteração fisiológica que é desencadeada por estímulos externos e que surge em resposta a esses eventos. Então, acontece algo externo a gente e o nosso corpo vai reagir a esse acontecimento. Se a gente for pensar direitinho, vamos imaginar, vamos dar um exemplo prático. Você precisa tomar uma decisão muito importante no seu trabalho. Só que você acabou de passar por um momento que te trouxe muita raiva. Se você não souber gerenciar essa raiva e administrar essa raiva, dificilmente você vai conseguir tomar uma decisão correta, a melhor decisão. Porque é como se a gente não conseguisse visualizar a situação de uma forma integral. A gente não consegue visualizar a situação de uma forma neutra e imparcial, e a gente vai enxergar com esse sentimento. Então, quando a gente fala sobre razão e emoção, a gente precisa colocar os dois para trabalhar em conjunto, né? Então a gente precisa administrar a emoção que vem para conseguir raciocinar direito. Tem uma técnica muito simples de respiração que eu ensino para os meus pacientes, principalmente as crianças. Crianças que não conseguem manejar muito bem a raiva, que ainda estão com essa dificuldade, e eu vou ajudá-las. Que eu falo para elas respirarem fundo várias vezes, até acalmar. Por quê? Quando a gente sente raiva, eu acho que eu já devo ter falado isso em alguma outra live. Quando a gente sente a raiva, por exemplo, o nosso corpo ele não oxigena muito bem. E aí a gente não consegue tomar decisões de forma racional. E esse é um exemplo prático de como é importante a gente saber gerenciar as nossas emoções para aí sim a gente colocar o lado racional para trabalhar. Então a gente não separa e não coloca esses dois lados do ser humano como inimigos, como contrapontos, contraposições. Eles fazem parte da gente, tanto que Goleman, o Goleman, vou falar mais dele aqui mais pra frente. Ele fala que o ser humano ele é como se ele tivesse dois cérebros, que tem o cérebro emocional e o cérebro racional. Que num primeiro momento, o cérebro emocional é o que reage. E se a gente se deixa levar pelo cérebro emocional, entre aspas, né, gente? Né? Não no sentido literal. Se a gente se deixa levar pelo cérebro emocional, a gente dá espaço para a impulsividade mandar no nosso comportamento. Não é para a gente abafar o cérebro emocional, não é para a gente abafar o lado emocional, mas sim entender aquilo, o que está acontecendo, gerenciar, botar para fora de uma forma saudável, para aí sim a gente passar para o lado racional e tomar decisões, conversar com alguém, né? E outras coisas, certo? Deixa eu ver aqui. Tem gente chegando. Joara, Graciê, Dani. Minha mãe também chegou. Boa tarde, gente. Então, concluindo essa primeira parte, é muito importante a gente escutar as nossas emoções, porque se a gente reduz a capacidade de sentir, a gente também reduz a nossa capacidade de pensar com clareza, de forma nítida. A gente vai pensar de uma forma mais turbulenta. Por exemplo, outro exemplo aqui que eu pensei. Quando alguém
bebe, está bêbado e vai pegar o carro para dirigir. A gente já sabe que é errado, tá? É só um exemplo. Uma pessoa que tá bêbada dirigindo, ela não consegue ter controle das ações, tá? Então ela quer ir para um lado, só que o corpo dela manda ela ir para o outro, ela sobe na calçada, ela bate no poste, ela derruba a árvore, não porque ela queria, mas porque ela não tinha controle daquilo que ela estava fazendo. E aí pode acabar prejudicando outras pessoas também. Se a gente for trazer isso para o contexto da inteligência emocional, a gente pode pensar que se a gente não está no controle, não sabe gerenciar o que a gente está fazendo, a gente vai se prejudicar e pode prejudicar muita gente que está à nossa volta. Então, a gente pode prejudicar a nossa relação com os nossos amigos, com a nossa família, nossa relação no trabalho, enfim. Queria falar aqui para vocês também, ainda dentro de emoções, sobre as emoções primárias. E aí eu quero trazer um filme que eu amo, que é perfeito, maravilhoso, que é Divertidamente. Acho que muita gente já deve ter assistido. Quem não assistiu, vai assistir hoje, por favor. É muito importante esse filme. É uma animação da Pixar. Acho que é da Pixar. Enfim, da Disney. E a história é uma menininha, a Riley, e a gente meio que entra dentro da cabeça dela, e dentro da cabeça dela tem lá as emoções. Então tem o medo, a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza, que são bonequinhos. E aí toda a história gira em torno disso. Então, situações que acontecem com a Riley, e aí a gente vê como que os sentimentos estão, as emoções estão administrando esses acontecimentos. Essas emoções que aparecem no filme são chamadas de emoções primárias. Por que que elas são primárias? Porque elas são facilmente identificadas. Você olha para uma pessoa, você consegue ver quando ela tá triste, quando ela tá feliz, quando ela tá com nojo, quando ela tá com raiva e quando ela tá com medo. Isso porque das expressões, isso se deve às expressões faciais, os comportamentos, né, toda a linguagem corporal dela. Então ela é primária porque você olha e você consegue falar, essa pessoa está com raiva. Você vê, é muito nítido. E aí depois a gente vai ter as emoções secundárias, que são emoções que não são tão fáceis de notar. Por exemplo, vergonha, culpa, melancolia. E as emoções de fundo, que são as não perceptíveis. Fadiga, calma. Elas são difíceis de serem percebidas porque elas estão muito mais relacionadas ao mundo interno do indivíduo do que ao mundo externo. Então você não vê necessariamente na expressão facial da pessoa o que ela está sentindo. E eu queria trazer aqui também a principal diferença entre emoção e sentimento. A emoção, como eu falei lá no começo, ela tem muito mais a ver com uma resposta fisiológica de uma situação que aconteceu. Então, alguém bateu no teu carro, você fica com raiva. O sentimento é essa questão de ter muito mais a ver com o mundo interno da pessoa com o mundo externo. Às vezes, não necessariamente aconteceu alguma coisa ali na hora, certo? Toda vez que eu vou ensinar emoções primárias para as crianças, eu pego um copo d'água, e aí eu trabalho com glitter. Então eu pego 5 cores diferentes de glitter. Isso aí quem cuida aqui de criança, quem é pai, mãe, cuidador, professor, pode fazer também, é bem legal. Eu pego 5 cores diferentes de glitter, cada uma vai corresponder a uma emoção primária. Eu deixo a criança escolher qual cor que vai ser qual emoção. E aí eu vou explicando e colocando o glitter dentro da água. Então vamos imaginar que a criança escolheu o glitter vermelho para representar a raiva. Então, e aí eu vou contando toda uma historinha, né? Tem que ser bem lúdica.
Então vamos imaginar que você acordou, foi pra escola, e aí você brigou com um amiguinho, e aí você sentiu um pouquinho de raiva. Aí eu boto um pouquinho de glitter. O que interessa aqui? Não vou fazer todo o processo aqui, mas o que me interessa nisso? É mostrar para a criança que os sentimentos eles estão lá, todo mundo vai sentir, e às vezes mais, às vezes menos. Então, muitas vezes eu sou muito aberta com as crianças e eu falo: olha, eu não vou te falar que você nunca mais vai sentir raiva. Não é para isso que eu tô aqui, eu não vou te ajudar com isso. Porque a raiva sempre vai estar presente, a tristeza sempre vai estar presente e elas são extremamente necessárias pra gente. Os sentimentos desagradáveis, eles também precisam ser sentidos. Não é pra gente abafar e fingir que não existe. Tanto que no filme, quem assistiu aqui deve lembrar, a alegria, a emoção da alegria no filme, ela sempre tenta abafar a tristeza, deixar a tristeza de fora. Ah, não, fica aí no canto. Ah, não, não encosta nisso aqui não. Fingindo que a tristeza não existe, não é pra ficar perto. Pelo amor de Deus, sai daqui. E aí o que acontece? Em determinado momento, a alegria se distrai, a tristeza vai lá, encosta num troço que não era pra encostar, e aí, enfim, não vou contar o filme inteiro. Mas o que a gente aprende com isso? Todas as emoções, elas são necessárias. A gente precisa sentir a tristeza. A gente precisa sentir a raiva. Vocês estão me vendo ainda? Porque deu uma mensagem aqui que tá tendo problema para reproduzir o vídeo. Me avisa aí se vocês estão me vendo. Alguém me fala se tá me vendo. Vocês estão me vendo ainda? Tá, legal. Porque eu não tô me vendo mais, tá? Não sei o que aconteceu, mas eu não tô conseguindo mais me ver aqui na tela. Mas vamos continuar. Se vocês estão me vendo, é isso aí. Ai, internet, né? Mas tudo bem. Então, todas as emoções elas são necessárias pra gente. A gente precisa sentir medo porque ele garante a nossa sobrevivência e bota a gente pra agir. A gente precisa sentir nojo porque ele garante que a gente não vai morrer intoxicado, entendeu? Então, tudo a gente precisa sentir. Então, vamos lá para a inteligência emocional agora. Agora que eu já passei a introdução sobre emoções, depois de quase 20 minutos de live, vamos propriamente para inteligência emocional, da onde surgiu. Quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro nome que vem é o Daniel Goleman. Porque, na realidade, ele que popularizou o termo inteligência emocional. Mas ele não criou o termo inteligência emocional. Então, acho que o livro dele é de 1995. Só que lá em 1990 saiu um artigo de dois autores, o Salovey e o Mayer, que foi o início do termo inteligência emocional, certo? E segundo esses dois autores, o Salovey e o Mayer, os seres humanos eles iriam se distinguir num certo tipo de inteligência social que estaria vinculada ao conhecimento das próprias emoções, ao controle das emoções, o reconhecimento das emoções dos outros e controle das relações sociais. E aí, mais para frente, a definição real de inteligência emocional ficou conhecida dessa forma. Eu vou citar exatamente do jeito que foi definida. Então, abre aspas. Inteligência emocional é a capacidade do indivíduo monitorar os sentimentos e as emoções dos outros e os seus, de discriminá-las e de utilizar essa informação para guiar o próprio pensamento e as ações. Lembra lá no começo que eu falei de emoção e razão? Então, o conceito de inteligência emocional não é você abafar o que você está sentindo. É você identificar, discriminar, compreender
e utilizar isso para guiar o seu pensamento e o seu comportamento, certo? Então, o Maier e o Salovey, eles consideraram a inteligência emocional como uma aptidão mental. E eles compreendem que a inteligência emocional está alocada como se fosse dentro da personalidade, mais especificamente compondo as habilidades de processamento e compreensão das emoções. O conceito de inteligência emocional ele se pauta em 5 habilidades básicas, que são elas: autoconsciência, automotivação, autocontrole, empatia e sociabilidade. Vamos uma por uma aqui. Autoconsciência, o que é? A autoconsciência ela possibilita o indivíduo de perceber, observar, discriminar e nomear as suas próprias emoções. Essa habilidade ela é considerada a mais relevante porque dela vai se originar as outras ramificações das outras habilidades. A automotivação, ela se refere à competência de criar metas para si, se mantendo entusiasmado com seus objetivos. Ela é uma habilidade que é responsável pelo seu grau de autoconfiança, de otimismo e de esperança, mesmo nas adversidades da vida. Então, ela tem também, a gente pode considerar que ela tem uma forte ligação com a resiliência. O autocontrole. Então, estamos aqui na terceira habilidade da inteligência emocional. O autocontrole ele corresponde à capacidade de desenvolver competências pessoais e administrar os sentimentos com o intuito de alcançar as metas que você estipulou lá na automotivação. Ela possibilita o adiamento de um benefício momentâneo em prol de planos futuros. Então, é você controlar basicamente o impulso e pensar, não posso fazer isso agora porque eu tenho outras metas, certo? Esses 3 primeiros que eu falei até agora, eles se referem muito mais ao indivíduo com ele mesmo. E aí os outros 2 têm muito mais a ver com o indivíduo com outras pessoas, com o mundo externo. A empatia. Através da leitura e compreensão, identificação das expressões não verbais das outras pessoas, então a postura, o tom de voz, as expressões faciais, a pessoa que tem empatia, ela vai conseguir perceber de uma forma mais precisa os sentimentos dos outros. E, por último, a sociabilidade. Ela se refere à capacidade de iniciar, manter e aprofundar as relações sociais. Ela fala também de substituir os sentimentos negativos por outros positivos em relação àquelas pessoas que te cercam. E isso ajuda fazendo com que os relacionamentos eles se tornem mais verdadeiros e tenham laços mais firmes. O Meyer, aquele autor que eu falei lá do começo da inteligência emocional, em um dos estudos dele sobre elementos de personalidade, ele considera que as emoções elas abrangem uma das 4 bases da personalidade. Então vamos imaginar que a personalidade ela tem 4 pilares e as emoções elas correspondem a um pilar. E os outros 3 é motivação, cognição e consciência. O processamento das informações emocionais ele pode ser explicado através de um sistema de 4 níveis. Eu vou falar quais são os 4 e aí depois eu vou explicar cada um deles. Então, o primeiro nível é a percepção, avaliação e expressão da emoção. O segundo, a emoção como facilitadora do pensamento. O terceiro, compreensão e análise das emoções e emprego do conhecimento emocional, como que você vai empregar isso. E o quarto, que é o controle reflexivo de emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Vamos um a um agora. A percepção, avaliação e expressão da emoção, ela abrange desde a capacidade de identificar emoções em si mesmo, em outras pessoas, em ambientes, condições físicas,
até a capacidade de expressar essas emoções e as necessidades que estão relacionadas a elas, e ainda também a capacidade de avaliar a autenticidade de uma expressão emocional. Então, detectando o quanto aquela emoção ela é verdadeira, se uma pessoa está tentando te manipular, você consegue perceber esses detalhes. O segundo, a emoção como facilitadora do ato de pensar. A gente volta lá no começo da live, quando eu falei sobre emoção e razão, que não é correto a gente pensar de formas separadas. Então, a emoção como facilitadora do pensar, ela diz respeito à utilização da emoção como um sistema de alerta que dirige a atenção e o pensamento para as informações mais importantes. O terceiro, a compreensão e análise de emoções, que é o conhecimento emocional. Inclui desde a capacidade de rotular emoções, engloba também a capacidade de identificar diferenças e nuances entre elas, por exemplo, gostar de uma pessoa e amar uma pessoa. Então, a capacidade de saber qual que é a diferença aí. E até também a compreensão de sentimentos complexos. O que são sentimentos complexos? É a combinação de sentimentos que são discrepantes. Por exemplo, amar e odiar uma pessoa. Ou as transições de um sentimento para o outro, como você vai da raiva para a tristeza, ou da tristeza para a vergonha. E o último, que é o controle reflexivo das emoções, para promover o crescimento pessoal, o crescimento emocional e intelectual. Ele se refere à capacidade de tolerar reações emocionais, sendo elas agradáveis ou não, e compreender essas reações emocionais sem exagero ou também sem a diminuição da importância. E também controlar essas reações emocionais e descarregar no momento apropriado. Então, aconteceu algo que você não pode, naquele momento, expressar a sua emoção. Naquele momento, por exemplo, você não pode expressar a raiva que você está sentindo do seu chefe. Então, o controle reflexivo ele vai te ajudar a segurar, né? E soltar quando você sair do trabalho. Só um exemplo. Quais são as vantagens, então, da gente desenvolver a nossa inteligência emocional? Primeiro, ela diminui os seus níveis de estresse. Já tivemos live sobre estresse, né? Quem não viu, pode ir lá ver. Com uma inteligência emocional bem desenvolvida, a gente se torna capaz de lidar com momentos de estresse e de pressão de uma forma mais tranquila. Isso significa que a gente pode, por exemplo, reduzir o nosso nível de ansiedade frente a uma situação desafiadora, desagradável. Outra vantagem, ela pode melhorar os seus resultados, seja no trabalho, seja no estudo, qualquer situação. Ela aumenta a sua autoconfiança e a sua capacidade de atingir os objetivos e suas metas. Lembra lá que eu falei sobre traçar metas e objetivos? Ela também ajuda na sua tomada de decisões. Sim, eu vou bater nessa tecla, porque a gente vê muito nessa era de produtividade que a gente não pode ter tempo para sentir. Se a gente for pensar bem, a gente, desde quando a gente nasce, a gente é muito ensinado a pensar e agir. Mas a gente não é ensinado a sentir. E o que fazer com isso? O que você faz com o sentimento? Você joga fora? Você come? Faz o quê? Então a gente sempre fala para a criança, olha, pensa antes de agir. Olha, faz dessa forma. Olha, pensa nos outros. Mas a gente não é só pensamento e também não é só comportamento. A gente também é emoção e sentimento. E tendo uma inteligência emocional mais desenvolvida,
vai te ajudar na tomada de decisões, porque vai te dar clareza para a mente e vai facilitar o seu raciocínio. Eu gosto muito também de passar uma atividade para os meus pacientes adolescentes, principalmente, que é fazer um diário. Sabe diário que a gente tinha quando eu era adolescente? Com chave? Um diário mesmo. Escrever o que sente, porque é como se a gente tivesse uma caixa e a gente fosse colocando coisa. Só vai enchendo. Vai enchendo de coisa. Vai ter uma hora que essa caixa ela pode rasgar. Essa caixa não vai caber mais nada dentro dela. E a gente não vai conseguir nem ver o que está por trás, qual foi a primeira coisa que a gente colocou dentro dessa caixa. Isso é o que pode acontecer quando a gente não administra bem as nossas emoções. A gente vai guardando coisas e aí chega no momento que a gente não sabe nem o que deu início naquilo que a gente está sentindo. Sabe? Às vezes a gente transitou por tantos sentimentos, por tantas emoções que a gente não sabe o que foi o primeiro. Qual foi o gatilho para tudo isso acontecer? Então, por isso que é bom a gente esvaziar a mente, seja da forma como você preferir. Pode ser escrevendo, pode ser na terapia, enfim, de qualquer forma. Mas para também você sair da situação e olhar para ela de fora, para conseguir ver tudo o que está acontecendo. Outra vantagem, tô ainda em vantagem, hein? Ela aumenta a qualidade das suas relações. Lembra que eu falei sobre capacidade não só de identificar as suas emoções, mas também as emoções dos outros? Então, o que o outro está sentindo a partir da linguagem corporal, das expressões faciais. Então, vamos imaginar que você vai conversar com uma pessoa um assunto sério. E você fala alguma coisa, você está indo por um caminho e você percebe na expressão facial da pessoa que ela não está gostando. Que ela não gostou do que você falou. E quando você percebe isso, você fala, opa, acho bom eu parar de falar. Então, a inteligência emocional, gente, ela não tem só a ver com a gente mesmo, com nós e nossas emoções, mas a gente pode considerar uma habilidade social, para a gente conseguir conviver bem em sociedade e ter relações saudáveis. Ela reduz os conflitos interpessoais, né? Então, se você sabe o que você está sentindo, da onde veio, e você consegue expressar isso para outra pessoa, isso tem grande chance de reduzir os conflitos. E aí eu peço para você voltar lá na minha live sobre comunicação não violenta, para expressar os seus sentimentos e as suas necessidades de uma forma objetiva e assertiva. Porque isso tudo se complementa, né? Então só vai reduzir os conflitos se você souber como comunicar para a pessoa o que você está sentindo. E aí, um exemplo sobre redução de conflitos. Um amigo meu me procurou recentemente para conversar tal, e aí ele me relatou a situação do ambiente de trabalho que ele está vivendo. O que acontece? Obviamente eu não vou expor essa pessoa aqui, não vou falar nome nenhum, mas um dos chefes está com problemas pessoais, fora do trabalho, sabe? Dentro da família, em um outro contexto. Só que ele está trazendo isso para o ambiente de trabalho e descontando nos funcionários. O que está acontecendo? Os funcionários estão ficando mentalmente doentes, psicologicamente doentes. Por quê? Acaba gerando um ambiente de estresse que você está apanhando e não sabe nem por quê. Então, isso é muito importante também. Muito se fala sobre inteligência emocional dentro de cargos de liderança, que é uma posição de responsabilidade, é uma posição de poder, tem muitas pessoas abaixo de você, e se você fica mal e trata os outros mal, isso vai refletir tanto na vida pessoal daquelas pessoas, quanto no trabalho também, na sua empresa.
Isso vai mexer nos seus resultados ali, na sua empresa, nos seus objetivos. Então vai como se fosse uma cascata, uma coisa vai levando a outra, certo? E como que faz então para desenvolver a inteligência emocional? Como que eu vou fazer isso na prática? Pela milésima vez eu vou falar de terapia. Sim, terapia. Mas terapia é uma ferramenta de autoconhecimento, gente. Por favor, façam terapia. Eu tive um professor na pós-graduação, acho que eu já devo ter falado essa frase aqui em alguma outra live, mas eu vou falar de novo. Enfim. Que ele falou uma frase que foi muito importante, que eu passo ela para muitos pacientes, amigos, tudo mais. Que é: quanto mais eu me conheço, melhor eu escolho. E aí a gente pode aplicar essa frase em vários contextos, mas dentro disso, conheça os seus limites, conheça as suas preferências. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que tem uma família tóxica, por exemplo, que quando se encontra com parentes não fica bem, faz mal, por que que ela vai ficar fazendo isso com ela mesma? Então ela olha e fala: opa, isso não tá legal, não me faz bem. Então eu vou me afastar. É uma escolha que ela teve. Porque ela olhou para si, olhou para a consequência que aquele contexto estava trazendo para ela e tomou uma decisão. Não vou fazer isso porque isso não me faz bem. Então você precisa saber o que te faz bem, o que não faz, coisas que você não vai abrir mão por ninguém, o que você gosta, o que você não admite de jeito nenhum. E se conhecer também. Não só em relação aos outros, tipo, coisas que você gosta nos outros, mas o que te dá mais raiva? Por que te dá mais raiva? Com que frequência que você fica feliz? O que te faz feliz? Desde coisas pequenas até coisas grandes, tanto faz. É importante você também observar e analisar o seu próprio comportamento. A gente precisa aprender a formular uma resposta ao invés de simplesmente reagir. Simplesmente reagir é uma atitude instintiva. E eu acho que seria mais legal a gente agir de acordo com a nossa evolução, né? A gente não tá mais nas cavernas. Então a gente tem a capacidade de olhar para a situação e elaborar uma resposta para essa situação, não necessariamente uma reação que é instintiva e impulsiva. Um exemplo pessoal, agora sou eu. Quando eu fico com muita raiva, eu não posso conversar com ninguém. Não dá, não vai rolar. Quando eu discuto com alguém, hoje eu sei que eu preciso de um tempo, eu me retiro, fisicamente eu saio do lugar, eu vou para um outro lugar, faço alguma outra coisa, respiro fundo, penso sobre a situação e depois a gente vai conversar. Hoje eu sei disso. Demorou um tempo, né? Até eu chegar nesse ponto, eu bati muita porta, eu gritei com muita gente, eu xinguei muita gente, então, né? É um processo, você vai se descobrindo. Então eu sei que quando eu tô com raiva, eu não vou conversar. Não vou. Isso é um processo de autoconhecimento. Isso também é o processo de elaborar a resposta ao invés de reagir. Então, ao invés de eu sair pra cima da pessoa, eu vou sair do lugar e vou pensar no que eu vou falar. Por que isso me deixou com raiva? O que eu gostaria que essa pessoa fizesse? Aonde eu errei também? E para pensar com clareza, eu preciso administrar a minha emoção, a minha raiva nesse caso, certo? Muito importante também não ter medo de se expressar. Lembrando, de novo, se expressar não é sair soltando os cachorros para cima de ninguém. Comunicação não violenta, vai assistir a minha live de comunicação não violenta.
Expressa o que você está sentindo, as suas necessidades, suas inseguranças, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que poderia mudar. Fale para as pessoas. Por mais que muitas vezes pareça óbvio, o óbvio também precisa ser dito. Então vai e fala, se expressa. Desenvolva também o sentimento de empatia pelos outros. Então perceba se o que você está falando está fazendo bem para outra pessoa. Se a outra pessoa está tendo uma resposta positiva ou uma resposta negativa, porque isso também faz parte de inteligência emocional. E para a gente encerrar, não existe sentimento melhor ou sentimento pior. Todos eles são necessários. Se a gente for pensar lá no Divertidamente, lá no filminho, sério, gente, parece um filme bobo. Animação, desenho, parece que é para criança, mas não é. É sensacional e eu sempre uso ele de exemplo. Eu tenho as almofadinhas com os personagens, perfeito. Se a gente for voltar lá pro filme, toda emoção ali, ela tem um momento que ela vai agir e que naquele momento precisa ser ela. Inclusive a tristeza e a raiva. Então, dentro do filme sempre vai ter, todas as emoções elas vão ter o protagonismo em algum momento. Porque precisa. Então tem um momento que é a raiva que resolve o problema. E a gente nem imagina, mas é maravilhoso. E aí, como não existe o sentimento melhor e o pior, cada emoção vai ter o seu propósito dentro de você. Cada emoção tem um porquê estar ali. E as emoções elas não devem ser evitadas, né, abafadas, retiradas do lugar. Mas sim elas devem ser compreendidas dentro das suas particularidades, certo? Como todo fim de live, eu adoro passar uma referência, passar um livro. O meu livro favorito não tá aqui, ele tá no carro, porque eu tô usando ele como paciente. Que é o Emocionário. Vou deixar aqui nos comentários. Esse livro faz muito sucesso com os meus pacientes, muito sucesso. Ele é como se fosse um dicionário de emoções. Então ele tem as emoções básicas, sim, né? Medo, raiva, alegria, tristeza. Só que ele tem emoções muito mais profundas. Então ele tem melancolia, ele tem inveja, desamparo, orgulho, euforia, solidão, muitas coisas. É um livro muito, muito, muito bonito. E ele é muito lúdico e didático, não é difícil de entender. Então eu amo ele para ensinar repertório emocional para as crianças. Um outro que eu gosto não é um livro, é um jogo, porque eu adoro joguinho que ensina alguma coisa, que é esse Pergunte que eu respondo. E aí ele vem com as cartinhas de emojis. Então é super fácil de chamar a atenção de criança e adolescente. Então ele te dá uma situação, pergunta alguma coisa aqui, tipo, como você vai chamar a atenção dela. E aí você precisa apontar, além de responder essa pergunta, apontar qual sentimento que você teria nessa situação. Então tem, né, a alegria, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva. Em formato de emojis do WhatsApp. É muito legal. Esse jogo dá para jogar com adolescentes, crianças mais velhas até, umas crianças de 10 anos, 11. Adolescentes, em família também é ótimo. Certo? E para adultos, quem quiser se aprofundar em inteligência emocional, pode pesquisar o próprio livro do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. Certo?
Mas acho que tem algumas outras coisas mais recentes também. Se você jogar no Google, vai aparecer outros materiais também. Porque esse livro, essa teoria, ela é de 95. Mas tem coisas mais recentes que isso. Certo? Por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu continuo sem conseguir me ver aqui na tela. Então eu não tenho ideia do que está acontecendo. Não consigo nem ver quantas pessoas tem aqui, porque não aparece mais. Então, se vocês ainda estão aí, muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail que eu estou deixando aí nos comentários. Deixa eu escrever. thaisapsicologia.gmail.com. Certo? Se você perdeu o começo dessa live ou algum pedaço, você pode assistir depois, porque a live fica gravada aqui no Facebook da Sojures e também no canal do YouTube. Então entra lá no YouTube, digita Sojures, se inscreve lá e assiste o vídeo. Tem todas as minhas lives salvas, aliás. Então, se você quiser assistir alguma para complementar essa, que eu indico muito a de comunicação não violenta, você pode assistir que tá tudo salvo, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Obrigada por terem vindo, por terem ficado. E até quarta-feira que vem.